Bom dia, pessoal. Tudo na paz? Mais um dia, né? Que se inicia com a permissão de Deus. E nós vamos falar um pouco sobre a política nacional hoje. Aí todos os créditos aí à revista Oeste, né? Que traz a reportagem sobre o envolvimento aí do do Lulinha com empresas, empresários, lobistas e etc. Né? São investigações. Aparentemente a reportagem traz que já existe um processo, né, para avaliar todas essas questões, né, e que a Polícia Federal está investigando. Então, assim, lá na Revista Oeste, como vocês viram aí, o título da reportagem é: A Polícia Federal investiga proposta de 627 milhões no Ministério da Saúde que envolvem Lulinha. A apuração cita, né, as negociações para a venda de medicamentos de cannabis, testes de dengue e parcerias com com a empresa estatal de Goiás. Isso aí já é um fato que é praticamente corriqueiro já hoje na política nacional, né? O envolvimento de empresas públicas em negociatas que vão fraudar o Estado de alguma forma. O Brasil é um país maravilhoso, um país que detém uma riqueza fantástica, mas é um país corrupto. É um país que não perde a oportunidade a quem está no poder de dar uma pernada no Estado ou na maioria dos brasileiros. A gente vê aí a questão do INSS, né, envolvendo o Careca, mas também citando toda hora o filho do presidente. A gente vê a questão do Banco Master, né? Pessoas importantes da nossa nacionalidade e dos poderes nacionais envolvidos nas fraudes do Banco Master. Então a política nacional, na verdade, dá nojo. E eu falei numa reportagem anterior e volto a falar. Tá difícil de escolher um candidato dos que estão aí hoje. Muito difícil. Acho que o brasileiro tem que pensar bem na hora de votar. Não pode haver o voto por cabresto, né? Cabresto. E o brasileiro tem que pensar bem, fazer bem as suas escolhas, porque está cada vez mais difícil, né? Cada um que entra lá defende seus próprios interesses, busca seus próprios interesses ou facilitar a vida de pessoas ligadas a elas, como parentes, amigos e etc. E cada vez mais dando rombos bilionários ou milionários ou bilionários ao país. E quem paga a conta é o povo brasileiro, né? E aí a gente vê na Revista Oeste que a Polícia Federal ela investiga uma suposta atuação conjunta de empresário, né, do empresário Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, Camilo Antunes, o Careca, do INSS, e a lobista Roberta Luxinger. A apuração cita 3 tentativas de fechar contratos no Ministério da Saúde. Não sei se o sobrenome da Roberta é pronunciado dessa forma, né? Mas a apuração cita 3 tentativas de fechar contratos no Ministério da Saúde, feito por essa lobista. As negociações envolveriam a venda de 627 milhões em medicamentos de cannabis e a entrega de testes de dengue.
As propostas, segundo a Oeste, também previam parcerias com a indústria química do estado de Goiás, né? A Iquenco. Difícil até de pronunciar o nome, mas também estaria envolvido. Nenhuma das tratativas avançou no governo, segundo a Polícia Federal. Fábio Luiz, né, atuava em comunhão de interesses econômicos com Roberta, que era lobista, e Fábio Luiz é o Lulinha, né? Os investigadores apontam o filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva como beneficiário indireto das ações da lobista Roberta. Então, assim, é muito complicado, né? A pessoa às vezes não quer agir diretamente porque sabe que vai ser investigado, vai ter problema, arruma um intermediário para poder fazer aí o elo, vou fazer a ponte, como dizem, né? A Polícia Federal, ela também relata que Roberta pagou 217 mil em despesas a Marco Aurélio Ribeiro, conhecido como Marcola, mas não aquele que está lá preso, é o Marcola, que é ex-chefe de gabinete de Lula, em 2024. No mesmo período, ela planejava a venda de canabidiol e testes de diagnóstico, deve ser o da dengue, né? A defesa de Marco Aurélio afirma que não teve acesso à íntegra do inquérito. Os advogados dizem que os vazamentos, né, buscam distorcer fatos e interferir no processo eleitoral. Segundo eles, né, os valores eram empréstimos já quitados. É complicado, né? Complicado. Todos têm uma desculpa muito bem preparada para cada ação, né? É complicado. Todos, né? E aí, quando eu digo todos, os senhores entendem todos os que de alguma forma foram acusados de envolvimento aí com o Banco Master, ou envolvimento aí com o careca do INSS, tem uma desculpa pronta para poder apresentar para a sociedade, né? Principalmente nesse período eleitoral. A defesa de Camilo Antunes afirmou que aguarda acesso aos autos para se manifestar. Os advogados de Roberta, a lobista, né, afirmam que falarão apenas dentro do processo. A defesa de Fábio Luiz nega qualquer irregularidade. Bom, achei interessante aqui os advogados da Roberta, da lobista, né, afirmarem que só falarão apenas dentro do processo. Eu acho que esse é um caminho para o advogado, tá? Formado em direito também, e acho que não só juízes e promotores, mas também defensores devem falar sobre determinados assuntos que envolvem os casos que eles defendem, né, ou trabalham nele, só dentro dos autos. Deve se ater aos autos, né? Muitas vezes eles falam demais e isso aí cria problema. Esse talvez seja um dos grandes problemas hoje do nosso STF. Fala muito fora do processo, dá sentenças fora do processo. Dizem já como que eles vão votar no caso do processo do qual eles estejam falando. Acho que não deveria ser assim. Se existe um processo, não fala nada sobre ele, né? Mantenha o segredo, sigilo, para que quando ele votar, ele seja idôneo no seu voto, né? E as pessoas já sabem como cada um vai votar, porque ele já fala antes em entrevistas e tudo mais, né? O Ministério da Saúde informou que nenhuma das iniciativas teve encaminhamento ou repercussão. A pasta afirmou que realiza compras por meio de concorrências públicas. Deveria ser sempre assim, né? Por meio de concorrências públicas, né? Mas a gente vê que há sempre uma tratativa por fora às vezes, né? Roberto e Camilo se aproximaram em fevereiro de 2024. No mês seguinte, reuniram-se com a Swedenberger Barbosa, então secretário executivo do Ministério. Eles apresentaram um plano
para regularizar produtos no Brasil. O secretário afirmou que o tema era de competência da Anvisa. Importação de medicação, no caso do cannabis, com certeza é a Anvisa que tem que dar a palavra final, né? E testes também, né? Que é questão de saúde pública. Em maio, Roberta enviou a Marco Aurélio Ribeiro rascunhos de documentos sobre a contratação, né, de empresas, né, que poderiam fazer esse trabalho. Ele afirma que não repassou os papéis ao Ministério. A polícia diz que Roberta afirmava representar o filho de Lula e pedia 20% de remuneração. Era de corrupção, né? O que é 20%, né? De milhões, né? O projeto previa a compra centralizada de 1,2 milhão de frascos por 4 empresas, entre elas a WorldCan. Fontes do mercado privado e do governo consideraram a proposta inviável. O Ministério da Saúde, ele gasta cerca de 5 milhões por ano com esses produtos e depósitos judiciais. A maior parte das doses é custeada por estados e municípios. A investigação também cita planos para vender testes rápidos de arboviroses. A proposta previa um contrato de cerca de 1 bilhão por meio de uma importadora. Profissionais do mercado consideraram o valor fora da realidade das compras públicas. É muito dinheiro, né, gente? Imagina 20% de 1 bilhão. 200 milhões, né? É dinheiro que não acaba mais. É muita corrupção no Brasil. O país é muito rico. A sorte do Brasil é que ele é muito rico. Senão já tinha quebrado. A Iquengo também aparece na apuração. A Iquengo é aquela empresa de Goiás, né? Os diálogos indicam tentativas de aprovar parcerias com a Iquengo. A empresa não se manifestou sobre o caso. Relatórios de gestão mostram a submissão, né, de 25 projetos nos últimos anos. A área técnica do Ministério reprovou todas as propostas, ou seja, todos os 25 projetos. O site Metrópolis noticiou que a WorldCan pagou 500 mil a Manuel Arruda. O advogado afirmou que recebeu o valor por consultoria jurídica nos projetos da Iquenco. E ele disse ainda que devolveu o dinheiro depois da deflagração da operação sem desconto. Bom, coisa boa não era, porque se fosse honesto, com certeza ele não devolveria esse dinheiro, né? Se devolveu o dinheiro porque tinha alguma coisa errada aí e ele estava com medo de que isso viesse à tona, né? Então, nós temos aí a reportagem na Oeste falando sobre essas questões. A Oeste é uma revista séria, né? Que tem trazido reportagens fantásticas a respeito dessas corrupções que há no Brasil.